Olá, boa tarde, sejam bem-vindos para mais uma Vacina de Pensamento. Nós hoje temos connosco o Flávio Hamilton, é ator, nasceu em Cabo Verde, na cidade de Mindelo, vive há vários anos em Portugal e recentemente venceu um prémio de melhor ator no cinema pela sua participação na longa-metragem Os Dois Irmãos, realizado por Francisco Manso a partir do romance com o mesmo nome de Germano Almeida. Olá, Flávio, seja muito bem-vindo, muito obrigado por teres aceitado este convite. É um grande prazer poder conversar contigo. E faço desde já a pergunta que me intriga, porque tu nasceste em Cabo Verde, viveste em Cabo Verde até cerca dos 22 anos, quase a chegar aos 23, antes de vir para Portugal, e estou curioso em perceber que tipo de vacinas de pensamento é que tu tomaste durante a tua primeira infância em Cabo Verde, em Mindelo, e o que é para ti uma vacina de pensamento? Passo-te a palavra, força. Ora, antes de mais, obrigado, Dinis. Eu, antes de mais, quero dizer que eu, entretanto, fui acompanhando algumas conversas que tu fizeste nestas tuas vacinas do pensamento e confesso que fiquei assustado e eu pensei, o que raio tinha na cabeça o Dinis para me convidar para uma conversa de gente grande, o que é que eu poderei ter, o que é que eu poderei ter de interessante ou que possa suscitar algum interesse para falar. E essa foi a minha primeira vacina que tomei. E eu respondo-te já, quer dizer, pronto, eu não te quero interromper, mas quer dizer, para quem nos está a ouvir, nós conhecemos há relativamente pouco tempo, participei num curso em que tu eras o professor, gostei imenso de te conhecer e fiquei com imensa curiosidade de ouvir outras perspectivas, porque a ideia deste canal é precisamente ouvir perspectivas muito diferentes de muitas partes do mundo, de muitos intervenientes diferentes, e sendo tu ator, e ainda por cima fui ator também, evidentemente que foste logo um dos que eu pus na primeira lista que fiz, fica já a saber, disse, quero entrevistar o Flávio. Pronto, aqui está, porque tenho curiosidade, porque quero saber, porque quero aprender, porque quero expandir, a ideia é tão simples como isto. Força. Pronto, e é isso, percebes? Eu sempre tive Eu nunca desconfiei da minha capacidade de aprender, mas eu sempre tive muitas dúvidas em relação àquilo que de facto está alojado na minha cabeça ou no meu espírito. Essa ideia do conhecimento foi uma coisa que sempre me inquietou imensamente. Eu sempre tive procuras intensas e muito solitárias por essa coisa do pensamento, porque eu sempre me senti, apesar de alguns indícios que me podiam ver as coisas de uma forma diferente, eu aprendi a ler muito rapidamente, muito novo, fui para a escola primária e já estava mais ou menos preparado para dar o passo logo para a segunda classe. Mas eu tinha muitos medos, muitas inquietações e muitas dúvidas em relação àquilo que era de facto a minha capacidade de pensar, ou aquilo que era a minha capacidade de reter pensamento, não é? Acreditava, por causa desses indícios, que eu tinha uma certa facilidade em aprender, mas eu tinha muitas dúvidas em relação à minha capacidade de reter pensamento, ou em que é que esses pensamentos me pudessem transformar de facto e fazer de mim uma pessoa que conseguisse resolver primeiro as suas inquietações, porque eu acho que todos nós andamos um bocadinho à volta disso, não é? Mas vacinas do pensamento, E quais eu foram. vou-te dizer em que medida é que o termo vacinas de pensamento a mim me toca particularmente para te responder Claro. à questão. E é fundamental, primeiro perceber como é que tu conceptualizas a ideia para depois percebermos quais foram então as tais vacinas. Porque vacina de facto é uma coisa que evita-te um problema, não é? Evita um problema. E o pensamento não te evita problemas nenhuns. O pensamento só te cria ainda mais problemas. Pois, estou a perceber. É? Pois. É uma espécie de queda num poço, que quanto mais tu sentes que tu estás a adentrar esse poço, mais problemas tu tens para resolver. Não é? E, portanto, lembro-me quando eu era criança que eu ia levar as vacinas num sítio chamado PMI, lá em Cabo Verde, que era penso eu, não sei se vou dizer alguma asneira, mas penso eu que era Programa Materno-Infantil. Não sei se é programa ou se é projeto, a dúvida é essa. Okay. Mas pronto, penso que fosse Programa Materno-Infantil. Eu tinha um medo terrível das vacinas.
sempre me provocaram reações um pouco dolorosas, sobretudo a sensação de febre após a tomada das vacinas, às vezes era muito desconfortável, mas a própria tomada, o ato da tomada da vacina também sempre me provocou muita dor, muita mágoa, não é? E dessa forma relaciono essa ideia de vacina de pensamento que tu propões, porque para mim, nesse sentido, ou seja, o que eu já falei um bocadinho aqui atrás já foi dando algumas pistas nesse sentido em que medida essas duas coisas se acasalam, não é? Okay. Tendo em conta que para mim o pensamento sempre foi, também é prazer, claro, mas uma dose bastante considerável de dor, relaciono as tuas vacinas do pensamento com as minhas no sentido em que essa dor, de facto, quando eu procuro conhecimento, está sempre presente e é qualquer coisa que me faz, de facto, então é um caminho doloroso. Então eu reformulo a pergunta: quais foram os autores, ou quer que seja, que te provocaram essas primeiras dores? Digamos, então, dessa maneira. As primeiras dores não foram provocadas propriamente por autores. Sim. O meu primeiro mistério foi a mão. Curioso, mas eu estive a pensar nisso. A partir do momento em que tu me convidaste e me falaste nessa proposta, estive a pensar um bocadinho nisso e encontrei coisas que eu ainda não tinha formulado. E por isso te agradeço esse convite. Eu também te agradeço. Não seja para me entender. É inovador o que estás a dizer, nunca ninguém tinha dito antes. Olha, então desenvolve. Não sei se é inovador ou não, mas eu sei que é uma verdade que eu tenho bem presente, que ainda não estava à flor da consciência, mas não estava visível ainda. Ok. Mas explica, eu cresci numa casa de pessoas muito habilidosas com as mãos. Cresci entre a casa dos meus pais e a casa dos meus avós, e em casa dos meus avós encontrei essa relação misteriosa com a mão. O meu avô era um homem das máquinas, mas era carpinteiro por opção, por hobby. Os meus tios, quase todos, dentro daquela oficina, que ele tinha uma oficina de carpintaria em casa, dentro daquela oficina fizeram coisas absolutamente maravilhosas, extraordinárias, que eu nunca consegui chegar nem perto. E eu tenho uma relação muito próxima com os meus tios, eles foram fundamentais em várias etapas da minha vida. Esse mistério da mão, essa coisa que está inscrita na mão e que eles conseguiam, parecia que era uma coisa que vinha de trás, porque o meu avô já era assim, que eles conseguiram herdar, não passou para mim. E isso para mim sempre me perturbou bastante. Eu então comecei a fazer uns desenhitos quando eu era mais rapazinho, tentando resolver esse problema, já que eu não conseguia trabalhar a madeira, não é? Como eles conseguiam trabalhar, fazer uma série de obras de arte, embora obras de arte à medida sim, da sua juventude na altura. Hoje em dia tenho um tio que é escultor, esculpe pedra e trabalha uma pedra cabo-verdiana muito bonita. Cabo-verdiana existe também noutros sítios, mas essa pedra em Cabo Verde é a pedra de Cabo Verde, digamos assim, que é o basalto. Uhum. E essa relação com a mão sempre foi muito misteriosa para mim, na medida em que fez-me querer entender essa relação, quer com o meu meio, quer como forma de produzir pensamento. Porque o que eu via os meus tios fazerem com as mãos e o meu avô era a produção de pensamento, era a concretização de um pensamento. Certo. E então a minha primeira vacina, digamos assim, o pensamento, a minha primeira inquietação teve a ver com essa coisa chamada mão, e que ainda hoje é um mistério para mim. E que eu tenho uma relação, por exemplo, eu não tenho dúvidas que quando escrevo à mão, o que eu escrevo é muito mais fluido, e o que parece que é uma relação direta, pensamento-mão. Ou seja, tem que haver sempre esse lado artesanal. Exatamente. Esse lado artesanal para mim é fundamental. Não sei passar por qualquer, mesmo no teatro, por exemplo, eu não sei passar por qualquer produção teatral sem esse lado, sem primeiro mergulhar-me nessa artesania, nessa coisa palpável, para chegar a um patamar diferente, para chegar a algo mais conceptual, não é? Passa sempre por aí.
com a desgraça de eu não ser muito bom com as mãos. Pois. De certa maneira, tu usas isso no teu próprio método quando procuras o ator, quando procuras uma personagem, é isso que estás a tentar explicar. Sim. Essa E esse mistério da mão acompanha-me até hoje, por exemplo, como ator. Eu sou um ator da palavra e do gesto. Uhum. Eu tenho uma preocupação, talvez excessiva, não sei, com o gesto, enquanto atuo. Sobretudo no teatro, né? Que é fundamentalmente também a minha casa, é onde eu me movimento com mais à vontade. E penso que tudo isso vem desse primeiro espanto. E deixa-me só fazer esta observação. Há uma frase famosa do Bergman que diz: o teatro é a minha mulher não, o cinema é a minha amante, e o teatro é a minha mulher, o teatro é a minha mulher e como é que é? Pronto, desculpa, agora o cinema é a minha amante e o teatro é a minha fidelíssima mulher. É assim a expressão. Sim. Isso adapta-se a ti, de alguma maneira? Não tenho qualquer dúvida. O teatro é a forma primeira. Não tenho qualquer dúvida em relação a isso. É muito... e, embora o teatro tenha acontecido como uma casualidade na minha vida, eu nunca me tinha passado pela cabeça que alguma vez pudesse fazer teatro ou vir a ser ator, embora na escola, no jardim de infância, já recitasse algumas coisas e era muito convidado para esses saraus culturais que se fazia Era já para em compensar pequenino. a falta da mão. É, mas, às vezes eu recorro a esse início desses saraus culturais que eu participava e que dizia poesia para encontrar alguma ligação com o facto de eu vir me estatelar assim de repente no teatro sem que houvesse nenhuma previsão nesse sentido. Onde é que isso acontece, essa tua chegada ao teatro? Ainda acontece em Cabo Verde? O teatro acontece ainda em Cabo Verde. Eu, entretanto, estava a tirar um curso profissional de eletricista, que eu acabei o curso, portanto, também tenho uma formação como Pode sempre dar eletricista, jeito, pode sempre dar jeito. embora não exerça. Eu gosto de depois relacionar isso com uma certa ideia de luz, de iluminação, luz, pensamento, já agora que estamos aqui a conversar sobre isso, né? Mas por puro gosto. Eu tinha gosto em aprender os mistérios da eletricidade. Não é? Eu gosto dessas coisas. Eu gosto do invisível e de coisas que não servem para nada. Sempre gostei disso. Não é? O meu curso de eleição sempre foi filosofia. Inclusivamente, eu tenho uma matrícula que falta depois cumprir o resto na Faculdade de Letras em Filosofia, porque isso sempre me perseguiu. É? E toda a gente sempre me dizia, mas tu és maluco, quê? Tu, filosofia, mas o que vais tirar um curso de filosofia para ser filósofo? Diziam-me isso já quando eu pensava em Cabo Verde, que era um curso que eu gostava de tirar. Não é? Depois, quando cheguei a Portugal, depois de fazer o curso de interpretação, procurei a faculdade para fazer a filosofia. Toda a gente dizia que eu não podia ser muito bom da cabeça, porque isso eram coisas que não serviam para nada. Estavas à procura da luz, era? Talvez. Acho que eu sou uma pessoa que sempre procurou isso. Eu vou-te dizer como é que comecei a ler, por exemplo, para tu perceberes minimamente o que é que eu quero estar, o que é que eu ando aqui a tentar dizer. Eu sempre, desde criança, sempre li muito, porque eu tive a felicidade de ter um avô, esse tal, tinha a carpintaria como hobby, Certo. que era um leitor compulsivo. O meu avô construiu a sua própria cadeira de leitura, era a sua cadeira sagrada, onde ele se sentava a ler, né? E eu assisti, vi-o a construir essa cadeira, fazia parte do processo de leitura e de aprendizagem. Né? O meu avô tinha muitos livros em casa, lia muitas coisas, e lia coisas diferentes. E vê-lo a ler estimulou muito, porque eu tinha uma adoração muito grande pelo meu avô, que é uma espécie de pai também. Vê-lo a ler estimulou muito, né? Também para ler. Claro que quando eu era criança lia os quadradinhos, alguma banda desenhada mais ou menos interessante, umas mais interessantes que outras. E os meus tios também, com essa relação com o meu avô, também acabaram por desenvolver esse gosto também pela leitura, pelo menos alguns deles. E tenho um tio, esse tal que é escultor, que passava a vida a ler livros, imagina, romances de cowboys, por exemplo. Que ele gostava de outras coisas, mas como um hobby ele gostava de ler romances de cowboy. Eu vi-o a ler aquilo
todo com um entusiasmo, com uma alegria, com um brilho nos olhos a ler aquilo. E um dia virei para ele e disse assim, oh, é Albertino o nome dele, e chamo-lhe Betts. Dizia, oh Betts, então, caramba, estás a ler um livro, não tem figurinhas nem nada, e tu estás ali com essa alegria, com esse ar de prazer, não és maluco, isto não faz sentido nenhum, não tem imagens, qual é o grande prazer que tu encontras em ler um livro desse? É claro que eu não formulei as coisas dessa forma na altura, que eu era um menino, né? Ok. E o que é que ele respondeu? Ele respondeu-me o seguinte, olha, repara-me só nisto. Ele virou-se para mim, e eu não sei se ele tem a consciência do que é que ele fez. Virou-se para mim e disse-me assim, eu vou-te explicar porquê, Flávio. Porque quando eu estou a ler um romance de cowboys, por exemplo, eu consigo visualizar o que é que está a acontecer. Mas, às vezes estou a ler o livro e de repente há um tiro inesperado e eu assusto-me com o tiro. E eu disse, caramba, isto não pode ser, isto aqui é bruxaria. Foste testar. Não faz sentido uma coisa dessa. Então ele ouve o tiro de um livro e assusta-se, isso não faz sentido. Foi determinante para a minha vida essa frase e lá está a luz novamente, essa iluminação do meu tio, consciente ou inconsciente, não sei, percebes? Mas mudou tudo na minha vida a partir daí. E agora já que estamos na metáfora da luz, eu pergunto, então, que livros é que te começaram a iluminar, a abrir? Porque a ideia da luz é uma ideia que eu acho muito interessante, porque ilumina partes. Se não quiseres ver como vacina, pronto, vou atrás da tua metáfora. Eu gosto de metáforas, como já percebeste, estou sempre a usar metáforas. Sim, sim. Portanto, esta ideia é uma coisa que eu também uso, por exemplo, quando estou a falar do poder heurístico, que é esta ideia de iluminar coisas que até aí estavam na escuridão. E que livros é que, ou que não tem que ser livros, mas estamos a falar de livros, o que tu quiseres, abriram, que te iluminaram partes que até estavam escondidas? Conta. Pronto, a minha compulsão por ler, então fez-me, quando eu descobri de facto essa magia, quando eu descobri que de facto o que o meu tio dizia era verdade, que consegues visualizar, consegues ouvir os tiros, consegues definir vozes para personagens, consegues tudo isso com uma simples conjugação de uma coisa chamada abecedário, com tão poucas letrinhas, né? Que depois nos revela quase por inteiro o mundo. Eu comecei a ler por compulsão, tudo que me vinha parar às mãos eu lia. E depois o meu avô tinha uma coisa fabulosa, que os livros estavam na estante. Às vezes eu perguntava-lhe, oh, papá, chamava-lhe papá, papá, posso ler esse? Ele dizia, Flávio, o livro está na estante? Ele está na estante, podes ler. Nunca foi proibido ler nada. Nunca foi censura, depois. Se o livro não fosse para ler, estava guardado. Okay. É para ler, lê. E então lia tudo. E eu comecei, as minhas primeiras leituras começaram muito com coisas de... Quando eu fui descobrindo essa magia, depois fui lendo coisas que me levaram a outras. Não é? Eu gostava muito de ler, por exemplo, entrevistas de pessoas que eu achava que pudessem ser pessoas inteligentes. Era a minha procura, digamos assim, para o conhecimento. Gostava de ler ou pessoas que eu ouvia dizer que eram inteligentes, eu ia ler o que é que eles diziam acerca das coisas, acerca do mundo. Biografias foi uma coisa que também me marcou muito. Quem? Percebo bem, biografias também foi uma coisa pois. que... Pois. Eu percebo... E nessa senda fui parar ao Kundera, que iniciou muita gente, não é? na literatura. E foi a primeira vez que eu li o primeiro romance logo, A Insustentável Leveza do Ser, não é? Eu não tinha idade para compreender aquilo, não tinha mesmo. Ainda hoje não sei. Sabes que agora que estava a falar nisso, deixa-me só dar-te partilhar contigo esta memória. Eu, quando depois vi no cinema esse filme, fiquei muito decepcionado, porque aquele Thomas não era o mesmo do romance. Pois, porque criaste o teu Thomas, é normal e é assim. Justamente porque eu também era como o teu tio, e portanto também tinha visualizado um determinado personagem, percebes? E de repente, quando vi nas coisas, isto não é o meu, isto é outra coisa. E fiquei assim um bocado decepcionado. Eu gostei desse Thomas porque eu adoro o ator. Estás a perceber? Eu adoro o ator e então, pronto, ainda por cima é uma dupla fantástica de atores e acabei por até nem ficar assim tão decepcionado quanto isso com o filme. Mas comecei com o Kundera, que eu ainda hoje, A Insustentável Leveza do Ser é um livro que mantenho e que vou passando por lá algumas vezes, precisamente por causa de uma sensação de não ter compreendido um terço daquilo que eu li.
E vai-se E ainda compreendendo à hoje medida que tenho se essa vai sensação, amadurecendo, claro. é, Vai-se compreendendo. ainda hoje tenho a sensação que não entendo completamente o livro por causa dessa sensação que ficou ao longo do tempo. Claro. Eu li li o romance apaixonadamente, apaixonadamente. Eu não conseguia pensar noutra coisa enquanto lia, e depois de ler não conseguia pensar noutra coisa. Mudou também tudo, em termos, porque foi o primeiro, de facto, grande romance que eu li que me abriu, que comecei a ver outras coisas. Iluminou? Comecei a perceber o que era, de facto, digamos assim, os pressupostos de um romance. Né? O comentário, a análise de personagens, eu não tinha chegado aí ainda. Né? E foi a primeira vez que encontrei tal coisa que me abriu assim as portas de uma maneira fantástica para a literatura, pelo gosto mais aprofundado de ler. Né? Depois, Essa de Queiroz. Essa de Queiroz, eu devorei o Essa de Queiroz. Sabes que Eu, eu entendo isso muito. Eu entendo, também gostei muito do Essa, e até te digo mais. Eu volto ao Essa muitas vezes, sobretudo quando preciso de compor a escrita. Que ele sim. escrevia tão bem, de uma forma tão perfeita, pá, que a pessoa lê aquilo, absorve aquilo e volta a escrever bem. É extraordinário como ele te coloca nos sítios, como ele obriga-te, obriga-te, mas sem esforço nenhum a relacionar com. Eu teria quê? Teria 14 anos, não sei, não é? Eu cheguei mais tarde. Essa foi mais tarde para mim, eu confesso que. Não, mas eu era uma questão, é como eu te digo, era também uma questão às vezes de acesso Pois, e uma questão do que estava à mão, do que estava ali à mão, do que estava ali ao pé, eu devorava aquilo tudo, não é? Mas há também um autor cabo-verdiano era que eu te ia perguntar. E escritores cabo-verdianos, agora também que estou que me curioso. marcou imenso e marca ainda hoje. Quer dizer, um não, dois, mas um fundamentalmente, que até é um clichê. Mas é um clichê, há clichés que têm a sua É razão alguma de coisa de ser. verdade. É, Tem a sua razão de ser. é. E eu comecei primeiro a conhecê-lo através da poesia. Eu tinha um professor que era louco pela poesia dele e dizia que ele era o maior poeta do mundo, não é? Na sua concepção. Esse professor meu falou-me do Osvaldo Alcântara. Osvaldo Alcântara. Vou procurar. E fui procurar o Osvaldo Alcântara e o que ele escrevia fazia-me entender quem eu era. Porque não sei se tu sabes, nós em Cabo Verde temos uma relação um pouco esquizofrénica com essa ideia de identidade. Não é? Nós não estamos nem dentro do continente, quer dizer, nós somos, como dizia o Germano, quando Deus fez o mundo, acabou de moldar o barro, fez o mundo, depois sacudiu as mãos e por acidente caíram os pedaços de barro no mar, caiu a partir dos seus 10 dedos, Nem né, e mais formou as poderosa, 10 nem mais ilhas. Né? poderosa. E nós estamos ali perdidos no meio daquele oceano todo, sem saber muito bem somos norte, somos sul, somos o quê? Né? A questão de identidade em Cabo Verde discute-se bastante e é uma discussão apaixonada que muitas vezes até gera bastantes equívocos. Nós temos assim alguns, pronto, nós também somos um país jovem, não é? Temos todo um caminho pela frente. Cabo Verde é independente em 75, portanto eu nasci já independente um ano depois, ou quase um ano depois, portanto somos um país muito jovem, ainda temos muitas coisas para descobrir, desvendar acerca daquilo que nós somos. E esse autor, o Osvaldo Alcântara, fazia-me entender quem eu era. Porque ele traz ecos de uma coisa que está inscrita no nosso ADN, que muitas vezes nós temos muita dificuldade em ver em Cabo Verde, ou alguma parte da sociedade cabo-verdiana insiste em não querer ver, por ignorância, por pura ignorância, por desconhecimento só. Né? E o Osvaldo Alcântara foi fundamental para mim na construção de uma determinada identidade que se relaciona com essa ideia de pertença a um local determinado. Né? E foi fundamental para mim. Um outro, que entretanto depois vim a descobrir que o Osvaldo Alcântara era o pseudónimo de um autor maior da nossa cultura cabo-verdiana, que é o Baltasar Lopes. Baltasar Lopes da Silva,
escreve aquele que é o considerado o maior romance cabo-verdiano, até hoje ainda é considerado como tal, que é o Chiquinho. E que, nem por acaso, o meu trabalho final de curso, onde eu fiz o No curso de ACE. interpretação, Não. fiz exatamente, exato, ACE. Fiz precisamente, o meu trabalho final foi precisamente a montagem desse romance, e que correu muitíssimo bem, porque também estávamos a mexer num terreno sagrado, aqui também não podia correr mal, felizmente correu muito bem. Mas hoje em dia apaixona-me muito um autor, que também é músico, que ele é mais conhecido como músico, quase toda a gente conhece-o como músico e muito pouca gente conhece-o como escritor, que é o Mário Lúcio de Souza, que ultimamente tem feito uma literatura diferente daquilo que tem sido, daquilo que ao longo dos tempos tem sido o paradigma da literatura de Cabo Verde. Em Cabo Verde, na minha opinião, evidentemente, é claro que eu não sou crítico literário, nem sou uma pessoa da literatura, estou a falar pura e simplesmente da minha relação com as coisas. E que escreveu um livro que saiu aqui há, não sei, 10 anos, talvez, que para mim é um livro fundamental, para quem quer conhecer a literatura de Cabo Verde e para quem quer conhecer um certo modo de ser cabo-verdiano, que é um livro... Lá voltamos à identidade. Hum? E lá voltamos à identidade. E lá voltamos à identidade. A identidade é uma coisa que para mim é sempre muito presente. É muito presente, sobretudo por causa dessa questão que eu te falei, por causa dessa nossa relação Cabo Verde, por causa dessa... Nós ficamos, de facto, no meio do oceano, percebes? Não estou a falar de fisicamente, estou a falar já em termos, já, digamos assim, mais conceptualmente falando, não é? Nós ficamos mesmo, nós somos um meio caminho entre uma coisa e outra. Nós fomos meio caminho entre norte e sul na altura das rotas dos descobrimentos e ainda não conseguimos sair desse meio caminho. E esse meio caminho, muitas vezes, para nós significa marcar passo, não nos ajuda, não nos ajuda a ser. É uma discussão alargada que nós temos de fazer e temos que chegar a... Claro que isso não é por decreto que vai surgir, evidentemente, não é? Claro. Nós precisamos ainda de, como país, caminhar para encontrar de facto, o Vosso a caminho. nossa, a nossa nesta sociedade de galinhas sem cabeça, que é o mundo, muitas vezes, onde está de facto a nossa granja, não é? Ok. E pronto, mas eu estava-te a falar do Mário Lúcio. O Mário Lúcio é um músico extraordinário que muita gente conhece, mas como escritor, como eu estava a dizer, é muito pouco conhecido. E ele tem um livro, que é um belíssimo livro, chamado O Novíssimo Testamento. Como é que Não é? sei se isto é spoiler, o Novíssimo Testamento. Não sei se é spoiler ou não dizer isso, mas é o Novíssimo Testamento e o subtítulo é "E se Jesus ressuscitasse mulher?". É um livro absolutamente extraordinário, que ele diz que o livro foi-lhe dado. O livro é fulgurante, até antes de sair até ganhou um prémio aqui em Portugal e foi editado pela Dom Quixote, a primeira edição pelo menos, não sei se tem outras edições, mas é um livro fulgurante, é uma história fulgurante, é uma história que não tem pontos finais, porque ele diz que é uma história que não acaba, é como se fosse uma única frase, o livro do início ao fim, é uma coisa absolutamente, é uma espécie de vírus que estamos neste contexto, é uma espécie de vírus galopante que vai nos dominando e levando por uma história entre a fantasia e uma espécie de terra de sonho, que é Cabo Verde, uma espécie de uma terra de sonho e uma espécie de inquietação também espiritual que é absolutamente extraordinária. É um livro que a mim, volta e meia, vou lê-lo, ou vou ler partes, vou ler frases para me sentir a navegar no, porque também lá está, porque a literatura e o pensamento também traz conforto, não é? Quando eu falo que é sofrimento, claro que não é só sofrimento, também tem esse lado do conforto, não é? E às vezes vou parar às páginas desse livro para encontrar um determinado conforto, não é? Digamos assim. Possa proteger contra alguns vírus que andam por aí também. Talvez. Sabes que eu nunca...
há alguns vírus que são malignos de facto, mas eu gostei sempre de determinadas zonas de virose, determinadas zonas que me diziam, opá, não vais para aí, não faças isso. Eu, por exemplo, outra coisa que me marcou bastante, e seria muito injusto da minha parte não dizer isso aqui, por mais estranho que possa parecer, os loucos de Mindelo, os loucos da minha cidade. Os loucos da minha cidade foram fundamentais na minha construção, quer identitária, quer intelectual. Porque aquela cidade do Mindelo, sem os loucos do Mindelo, não seria de todo a mesma coisa. E que nos transporta, de facto, para essa ideia de uma cidade de sonho e de fantasia, mas de uma realidade também muito concreta, né? E eu sempre tive essa atração pelos loucos, pelos provocadores. Eu até te digo mais, eu queria ser um provocador. Quando eu era adolescente, eu queria ser um provocador. Eu até encarnei, de certa forma, a figura do provocador, até eu começar a perceber que ser provocador dá muito trabalho, ser provocador exige muito conhecimento, percebes? E como eu sempre tive esse problema, essa relação difícil com o conhecimento, difícil porque eu nunca achei, sempre achei que me falta, sempre achei e continuo a achar e acharei sempre que me faltam coisas, por mais que algumas coisas que eu faço as pessoas possam até dizer, opá, Flávio, é bom, isso é bom, eu tenho sempre muitas dúvidas se é de facto. Sim. E é uma relação às vezes que é uma inquietude, é um desassossego que te acompanha, não é? Como, por exemplo, pensar em desistir do teatro várias vezes, por exemplo, porque cada vez que eu aprofundo mais nessa coisa do teatro, como ator sobretudo como ator, sabes, é muito difícil. Chega uma altura que começa a te dar medo, de facto, não é? Porque tu começas a... Eu penso muitas vezes que se calhar não sou bom o suficiente. Quando eu falo de bom o suficiente, não estou a falar daquela coisa, aquela mera coisa daquela criticazinha. Sim, não, é uma coisa pessoal. Básica de ser bom, ou deixar de ser bom. Não é bom as nesse nossas sentido. Exigências, não é? É, percebes? E então eu sempre tive essa relação muito difícil com as coisas, percebes? Eu, por exemplo, por exemplo, hoje em dia, sinto que consigo sintetizar mais coisas que eu penso através da escrita, por exemplo. Sinto que consigo ser mais claro, mais clarividente quando escrevo, mas estou incapaz de pôr a minha escrita, não uma escrita que de vez em quando ponho para fora e toda a gente vê, não, coisas que eu guardo para mim porque eu sou incapaz, porque eu tenho dúvidas se aquilo de facto é alguma coisa, se interessa para alguma coisa, se aquilo de facto Claro, tem se calhar alguma... estás a voltar outra vez à mão, ao artesanal, Exato. à tua matriz, mas um dia vais ter que fazer a cadeira. Pois, creio que sim, creio que sim. Vais ter que mostrar essa cadeira ao mundo. Creio que sim, vamos lá ver. Pode ser que... Eu lembro muito, olha as comparações, e nisto não é uma comparação, é só um exemplo. Não é? Não dizem que Kafka, quando morreu, disse ao amigo dele que acabou por felizmente, pôr as obras dele nas mãos do mundo, não lhe disse para destruir aquilo tudo, que aquilo não tinha interesse nenhum. Não é? É óbvio que eu não sou um Kafka, nem nunca serei um Kafka. Não, és um Flávio. Nem nunca... Flávio. Sim, mas estou a dizer, quer dizer, nem nunca serei digno de pertencer ao jardim dos fundos do Kafka. Mas olha, mas agora ficamos todos com vontade de um dia conhecer essa cadeira artesanal que tu estás a construir aos bocadinhos, um dia vais ter que mostrar ao mundo. Sabes que os computadores também avariam, às vezes isso acontece e perdemos tudo. Não sei. Olha, acho que é uma belíssima frase para terminarmos esta conversa, que foi fantástica. Gostei imenso de conhecer essa faceta que eu não conhecia de ti, e espero francamente ter muitas oportunidades, não só para fazer mais conversas deste género, mas outras também, porque temos projetos em comum, temos projetos pensados para o futuro. Sim, senhor. Eu espero poder avançar com alguns desses projetos. Olha, muito obrigado por esta partilha, fica bem, um grande abraço e até sempre. Grande abraço, Inês, e obrigado por me meteres nesta tremenda aliada. Espero que tenha valido a pena.